maior profeta do Antigo Testamento porque ele profetiza 66 vezes. O ministério de Isaías começa no capítulo 6, aonde fala que Isaías ele é escolhido e consagrado a profeta. E algo interessante, que no capítulo 61, já quase no final do livro de Isaías, Isaías vai dizer para que ele foi ungido. Aleluia. Então Deus ele escolhe Isaías e abre uma visão espiritual, do qual Isaías aleluia, vê glória a Deus, alguns reis. Isaías ele vê sobre o rei Uzias, sobre o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. Aleluias. E o que eu quero dizer começando a mensagem? Que quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos no caminho que o Senhor ele traça para nós, é verdade, Deus ele vai à frente, derrubando barreiras, aleluia, arrebentando correntes e abrindo portas de ferros. Aleluia. Oh glória! Deus ele vai dando vitória quando estamos na presença, quando estamos na obediência e quando estamos no caminho. Aleluia. Glória a Deus. Isaías vê sobre o rei Uzias, e o rei Uzias ele tem um período de grande estabilidade militar e economia para Judá. Aleluia. Então Uzias ele segue na presença do Senhor e Deus estende a sua mão e abençoa. Aleluia. Jotão foi marcado por fidelidade a Deus, uma das coisas mais importantes, porque quando somos fiel a Deus, quando a igreja é fiel a Deus, quando o povo é fiel a Deus, a fidelidade alegra o coração do Senhor. Aleluia. O Senhor, aleluia, glória a Deus. tem o prazer de estender a mão sobre o povo e abençoar e derramar bênçãos. Aleluia. Acás ele foi marcado por profunda impiedade, idolatria extrema e desastrosas alianças políticas com a Assíria. Então Acás ele já assume o reinado e em vez de Acás ele seguir na presença, ele desvia. E quando desvia do caminho do Senhor, aí entra algo que eu comentei com o pastor antes, na quarta-feira. Quando desviamos do caminho, saímos da presença, o Senhor do terceiro céu, ele abaixa a cabeça do seu trono, ele olha os profetas dele na terra e escolhe um e dá a mensagem. O profeta chega e fala: este caminho não é um caminho bom, este caminho vai te trazer prejuízo. Deus manda que tu retorne à presença. E o que acontece? Aleluia, Jesus. Acontece ou que nós demos ouvidos ou que nós não demos ouvidos. Aleluia. É verdade. E a idolatria no Antigo Testamento é o maior dos pecados. Aleluia. Tem uma passagem no livro de Salmos que fala especificamente, aleluia, sobre idolatria. Salmos está falando, Salmos ele monta uma imagem. É como se nós tivéssemos aqui no pedestal uma imagem. Se formos olharmos, analisarmos ela tem olhos, mas não enxerga, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Aleluia. Glória a Deus. É a montagem de uma imagem. Aleluia. E o nosso Deus, ele não é imagem, porque o nosso Deus no Antigo Testamento, lá no Egito, quando o povo de Israel fica 430 anos, aleluias, em cativeiro, vamos dizer assim, em cativeiro, porque Israel, ele entra pela porta da frente, ele entra no tempo que José é honrado por Deus e levantado a governador, aleluia. Glória a Deus. Então Israel, pai de José, ele chega ao Egito com os irmãos de José e com toda a sua família. Então Israel, que é Jacó, ele entra convidado por Faraó. Ele ganha um lugar para se hospedar na terra do Egito. Morre José, morre Israel, morre os irmãos de José. Vem uma
uma nova geração, aleluia. Glória a Deus. Eu já começo a sentir a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus querido. Então vem uma nova geração. A geração passada, ela fica para trás. Vem a nova geração. Só que essa nova geração, ela cresce não ouvindo falar de Deus. Ela cresce aprendendo a cultuar deuses feitos pela mão do homem. Meu Deus. Do qual o Egito idolatrava na época. Aleluia. Glória. Aleluia. Então essa geração, ela se mistura com o Egito. Alguns se tornam egípcios adotados. Só que chega um tempo, aleluia, Glória a Deus. que alguém no Egito vai se levantar em clamor. E quando esse alguém ele se levanta em clamor, Deus ouve e envia um libertador. Aleluia. Glória a Deus. A idolatria, o maior dos pecados do Antigo Testamento. Aleluia. Quando, aleluia, Israel passa o seu tempo e Deus arranca eles do Egito, Israel ele vê muitos milagres, muitas operações de maravilhas efetuadas por Deus no Egito. Aleluia. Glória a Deus. E Isaías ele vê também sobre o reinado de Ezequias. Ezequias é marcado por profunda reforma religiosa. Aí Deus já começa a se alegrar, porque ele sabe que um rei anterior permite a idolatria, mas Deus é tão bom e misericordioso que Deus levanta um rei para fazer uma reforma, como o presbítero Alisson falou. O que devemos retirar da capela? Tirar isso. Verdade. Aleluia. Tirar aquilo. Melhor limpar tudo. Glória a Deus. Aleluia. E é o que o rei Ezequias está fazendo. O reinado dele, ele começa a fazer uma reforma religiosa. Aleluia. Tira ídolo. Manda queimar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eliminação da idolatria e restauração da adoração a Deus. Aleluia. No Novo Testamento tem uma palavra aonde o próprio Jesus está falando: adorarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento e de toda a tua alma. Nesta palavra que se tem, em momento algum Jesus está dizendo adorem a deuses. Aleluia. Jesus não está dizendo isso, ele está dizendo adorarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento. É verdade. E de toda a tua alma. Aleluia. Aleluia. Deus querido. Então, quando estamos na presença do Senhor, alegra o coração do Senhor. E o Senhor, com todo o prazer do coração dele, estende a sua mão e começa a abençoar. Aleluia. Começa a derramar. Glória a Deus. Sem medidas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas só que Deus, através do Espírito Santo, vai colocar uma mensagem nesse momento no coração do profeta. Aleluia. Então Isaías vai dizer: ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Então não é Isaías que está falando palavras da boca dele, palavras do coração dele. É o Espírito do Senhor Jesus que está falando através de Isaías. Aleluia. Aleluia. Criei filhos, glórias a Deus. Israel entra no Egito. Deus dá crescimento ao povo. Aleluia. Porque eles, quando entram no Egito, eles entram como um povo pequeno. Mas quando saem do Egito, eles saem um povo grandioso. Aleluia. Então, Deus está dizendo: criei filhos e exalcei-os. Exalçar é exaltar, engrandecer o nome. Aleluia. O povo, chega o tempo, depois dos 430 anos no Egito, Deus, ele sai à frente do povo com um condutor, com um líder. Esse líder, Moisés e Arão. Aleluia. Então o povo sai do Egito para uma caminhada de mais ou menos uns 11 dias até a terra prometida. Mas só que até lá acontece algumas coisas que entristecem o coração de Deus, do qual Deus começa a tratar com o povo no Egito, com o povo no deserto. O povo sai do Egito e a primeira prova que eles têm é um mar vermelho adiante. Em vez, depois deles terem visto
todos os sinais que o Senhor mandou no Egito, dobrarem o joelho e adorarem, eles começam a murmurar. E aquela murmuração começa Meu atingir Deus, o é coração do verdade. Senhor. Aleluia. Então Moisés, ele ora a Deus. E Deus Aleluia. diz: Moisés, o que tu tem na mão? O cajado. Fende o mar. Moisés, ele toca com o cajado, Deus reparte o mar de uma ponta a outra. Aleluia. O povo passa para o outro lado com os pés em seco. E aí Deus, para mostrar que está honrando eles, que é com eles, para eles pararem com a murmuração, para eles pararem do diz que Deus é comigo ou Deus não é, Deus falou ou Deus não falou, Deus toca o coração de Faraó para que o seu exército atravesse o Mar Vermelho para trazer eles de volta. Quando o povo, até o último, termina de atravessar o Mar Vermelho, o exército de Faraó está no meio do mar. Passou todos, não ficou um para trás. A vitória não é de um, não é de dois, a vitória é junta. Aleluia. Quando o povo terminou de passar, Deus passa a mão, o mar se fecha e dá vitória a Israel. Aleluia. Não fica Glória a Deus. egípcio em vida. Glórias a Deus. Então Deus, É verdade. ele começa a exaltar o povo, a engrandecer o povo que ele tirou do Egito. Deus começa a colocar temor, de medo no coração dos reis que estão mais à frente. Porque o Egito era um povo grande, um exército grande e numeroso, poderoso. E o povo que está do lado de lá começa a ouvir: o povo hebreu venceu o povo do Egito. Aleluia. Começam a temer, começam a tentar fortificar os seus exércitos para derrotar a Israel e impedir que eles sigam adiante. Aleluia. Só que a palavra de Deus fala: criei filhos e engrandeci eles. Até aí, glórias a Deus, porque quando Deus escolhe engrandecer alguém, não tem demônio no inferno que impeça isso. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. E exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Meu Deus. Aleluia. Prevaricar, trair a confiança. Trair a confiança por quê? Porque às vezes temos passando por batalhas, temos passando por lutas e lembramos de Deus e vamos para o joelho. Começamos a orar, Deus vê a nossa sinceridade, a nossa verdade nas palavras com Ele, e Deus começa a dar vitória. E quando a bênção chega, aleluia, esquecemos de Deus. Começamos a dizer: eu consegui pela força do braço. Mas esquecemos que oramos para Deus dar vitória. Aleluias. Estamos passando por necessidade em casa, preparamos um currículo, levamos a uma empresa, Deus abençoa, nos chamam, nos contratam e estamos lá. E esquecemos de Deus lá dentro.